Bom, você sente aquela ansiedade quando vê o Claude, o ChatGPT ou o Copilot do GitHub fazendo uma tarefa que você pensava que seria, um absurdo fazer em tão pouco tempo, alguns anos atrás, e hoje você vê esses agentes fazendo isso em segundos e você sente aquela ansiedade que pode ser substituído, que você está nos últimos anos ou talvez meses da carreira? Bom, eu confesso que eu também sinto assim algumas vezes. E, para ser sincero, isso acontecia muito mais antes, no surgimento mais precisamente do chat GPT em 2022, no final de 2022, ali por novembro e dezembro. Eu ainda não tinha medo, eu vi que ele errava bastante, mas logo depois de alguns meses com o cursor, eu vi que ele estava jorrando bastante código de forma até eficiente, fazendo bastante tarefas. Por exemplo, criando uma landing page em minutos. E landing pages razoavelmente até bonitas, muito mais bonitas do que até eu fazendo manualmente não conseguiria fazer. E isso me deu uma ansiedade na época, em 2022, 2000, eu diria até o início de 2023. Essa ansiedade de, será que eu tô ficando para trás? Será que não vai ter mais espaço para mim? O que eu tenho que estudar agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a fazer IA, a criar agentes, igual todo mundo, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo indo para esse mercado. Não vai ter mais espaço para engenharia de software, desenvolvimento de software, e etc. E eu ficava me perguntando isso, né? E isso me doía, me consumia mais energia. Eu ficava só pensando nisso, não conseguia sair do lugar, eu diria. Eu ficava só nessa ansiedade. E confesso que até hoje eu fico imaginando, a IA realmente é um. E bom, se você se identifica com isso, talvez eu possa te ajudar. Algo que eu faço, que eu fiz e funcionou para diminuir essa ansiedade, esse estresse. E foi estudar IA, estudar como ela funciona, estudar o mercado dela, o que está acontecendo, como que ela cresce. Porque eu entendi que toda essa ansiedade, todos esses questionamentos que eu estava fazendo era devido ao vácuo que tinha na minha cabeça de não saber como ela funcionava, de não saber como ela era feita. E estudando e vendo como ela é feita de fato, eu percebi que muitas das IA que existem por aí, na verdade não são de fato IA, são só machine learning. Não é uma IA perfeita. E eu percebi mais ainda que muita IA que tem no mercado, elas estão apenas só usando a API da própria ChatGPT, a OpenAI, a Cloud, entre outros por aí. São apenas um hub da própria IA que já existe. Mas beleza, isso é só alguns exemplos. Mas estudando como a IA funciona de fato, você vai entender que ela ainda está longe de ser perfeita. Ainda tem muita coisa ainda para melhorar. E bom, eu não vou explicar como ela funciona de fato, porque não cabe nesse vídeo. É um assunto bastante complexo. E eu recomendo você estudar. Mesmo que você não seja programador, mesmo que você não seja engenheiro de software, ou talvez nem trabalhe na área de tecnologia, mas eu tenho certeza que estudar esse assunto vai te agregar bastante. Porque eu acredito fielmente que a falta de conhecimento é proporcional ao sentimento de estresse, de ansiedade, o medo de ser substituído é causado pela falta de conhecimento. E aqui vai alguns exemplos do que a IA não é capaz de fazer. Ela não é capaz ainda de entender absolutamente a regra de negócio, ele por inteiro, ainda mais se a regra de negócio muda do dia para a noite, ou se é uma regra de negócio complexa e em determinados casos devemos ter diferentes abordagens e nessas diferentes abordagens tem mais outras abordagens. Ela ainda não é boa em entender isso. Ela ainda não é boa como ser humano. Ela ainda não é boa em comunicação. Ela não tem carisma como ser humano. E, por exemplo, um código legado de muitos anos e que tem vários microserviços
e que tem um código bem verboso, ela ainda se perde. Mesmo usando aí os modelos mais potentes, mais robustos, mais atuais do momento, ela ainda se perde. Eu digo isso com propriedade, porque eu estou trabalhando num projeto bastante difícil, bastante verboso, e a IA se perde. No caso, o CloudOps 4.7, ele está se perdendo. Eu uso ele há um bom tempo e eu tenho que ali olhar por si só, aprender, ver o que está acontecendo ali, pegar todo o contexto e depois que eu tenho esse contexto, gastar um tempo ali, 1 hora, 2 horas, depois eu explico para ele como funciona, no caso o agente, e aí sim ele consegue me ajudar. Não vou dizer que ele é inútil, na verdade é um mão na roda, uma grande mão na roda, mas mesmo assim ele ainda precisa de alguém, no caso eu, um ser humano. A IA ela também não entende a ambiguidade do negócio. Ela não tem feeling. Apesar de ser vibe code, ela não entende a vibe do negócio, digamos assim. E bom, você não compete com a IA. Depois que você estuda e entende como ela funciona, você não está competindo com ela. Você tem que usar ela a seu favor. Você está competindo com engenheiros que usam a IA. Hoje, ainda assim, não chegamos no momento que ela nos substitui completamente. Mas engenheiros que estão usando elas, esses sim vão te substituir. E não só engenheiros, qualquer profissional que usar IA bem feito está bem mais, eu diria, bem mais avançado do que um júnior, por exemplo, que não usa uma IA. E quando ela estiver melhor, quando a IA estiver melhor, mais certeira, ela vai substituir um pleno que não usa IA. E assim por diante. Então foca em usar a IA para fazer a parte tediosa, em melhorar o seu prompt, entender como ela funciona e ficar cada vez mais produtivo com ela. E bom, eu queria dizer que fazendo tudo isso você vai estar 100% livre da ansiedade, de estresse, de pensar que não vai ser substituído, mas isso não é verdade. Se a gente olhar historicamente, essa conversa de que a nossa profissão vai ser substituída, ela é histórica. Ela veio com o WordPress, com o Wix, com a vinda dos frameworks, dizendo que já não ia precisar mais aprender front-end, por exemplo, que o framework já ia fazer tudo. E, bom, depois da IA, com certeza vai ter mais uma outra onda, alguma coisa similar para dizer que a gente também não vai ser mais útil. E, bom, a gente tem que estar preparado e blindar o nosso mindset para esse tipo de pensamento.